Simbora, crianças! Então, agora que vocês clicaram na quarta parte da aula de hoje, como eu disse, ligeirinho, ligeirinho, vamos ver exemplos de pressupostos e exemplos de condições. Vocês já captaram que são pressupostos e condições, não foi? Agora, bora ver exemplos de cada um deles. A começar pelos pressupostos. O primeiro deles, talvez o mais citado, inclusive, pela doutrina, é a possibilidade formal de tutela penal. O que é isso? Possibilidade formal de tutela penal. Se porventura alguém chega na porta do Poder Judiciário, bate aqui na porta do Judiciário Penal, propondo uma análise revisional de alimentos, ele está no canto errado. O direito penal não tutela a análise revisional de alimentos. Por quê? A análise revisional de alimentos é tutelada pela alçada civil e não pela alçada penal. Ou então, imagine só que alguém chega e diz assim, olha, eu gostaria que vocês analisassem um esbulho possessório ocorrido em um terreno meu na Lua. Esbulho possessório é até crime, macho, mas na Lua. O que é que o direito penal tem a ver com isso, pelo amor de Deus, pelas 10 chagas de Mané Valentim? Cadê a possibilidade formal de tutela penal? Ou então, alguém chega e diz assim, olha, eu estou com uma situação aqui que é inerente, exclusivamente inerente à nomeação no serviço público, porque tem um procedimento administrativo aqui que eu gostaria. Bicho, se é um procedimento administrativo, o direito penal não tem nada a ver com isso. Então, para que se chegue, grave sempre essa figura de linguagem, essa imagem, desculpe, para que se chegue na porta do Poder Judiciário e se bata na porta do Poder Judiciário, se propondo, se bata na porta do Poder Judiciário, se oferecendo uma ação penal, é preciso primeiro que o tema que você pretende que o Judiciário Penal analise seja possível de ser analisado nessa alçada. Rapaz, eu queria aqui que fosse procedido o reconhecimento de paternidade. Aí vem pedir a um judiciário penal. Está errado, vai pedir ao judiciário civil. E não ao judiciário penal. Não tem nada a ver com direito penal. Então, se não existe essa possibilidade formal de tutela, não há pressuposto. Não era nem para terem trazido, não era nem para a proposta da ação penal ter sido feita. Outro exemplo, originalidade da demanda. O que seria a originalidade da demanda? Vamos imaginar. Imagine só que já existe posicionamento amplamente consolidado em face do STJ e do STF no que diz respeito ao reconhecimento de insignificância no delito de descaminho. É prego batido e ponta virada que pode sim se reconhecer insignificância em face do descaminho. Alguém chega e pergunta, faz a proposta de uma ação penal para o Poder Judiciário dizer se pode insignificância no descaminho. Para que se ele já disse? Não era nem para se perguntar o que se já se sabe, propor o que já foi anteriormente decidido. Então, se a demanda, se aquilo que está sendo trazido ao Poder Judiciário não é original, já foi decidido, a proposta não deve nem ser feita. Você vai intuir o Poder Judiciário para ele dizer a mesma coisa que ele já disse sobre o caso concreto? Outra hipótese, o réu foi processado, julgado e inocentado. A sentença transitou em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado faz coisa julgada material. Transitou em julgado, acabou-se, a não ser nas hipóteses específicas de revisão criminal, que só podem ser intentadas em benefício do réu, lá nos termos do artigo 621. Mas eu estou falando de um cara que foi inocentado, o cara foi processado, julgado, inocentado, e a sentença absolutória transitou em julgado. Se a sentença absolutória transitou em julgado e não tem mais o que fazer, aí o Ministério Público resolve vai processar o cara novo. Não fiquei satisfeito, transitou em julgado, vou processar de novo, fazer uma nova denúncia. Para quê, macho? Cadê a originalidade da demanda? O Poder Judiciário já disse que esse cara é inocente e disse de forma indelével e definitiva. A sentença transitou. Não tem mais que estar perguntando de novo isso. Então não era nem para ser proposta a ação penal. Não há pressuposto por ausência de originalidade da demanda. E talvez a coisa que mais suscite a rejeição liminar por ausência de pressuposto, a competência material do juízo. A proposta deve ser feita perante o órgão jurisdicional penal competente para apreciá-lo. Exemplo, vamos imaginar que o Ministério Público entenda que alguém cometeu o crime de roubo qualificado pelo resultado morte.
Roubo qualificado pelo resultado morto é o que nós chamamos genericamente de latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, enfim, artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal brasileiro. Vamos imaginar que o Ministério Público disse o seguinte, olha, o cara foi roubar, abordou a vítima, maquinado, com a máquina de fazer defunto, ou seja, com arma de fogo na mão, meliante abordou a vítima, encostou a arma na vítima para roubar o celular da vítima. A vítima fez menção de reagir, ficou naquele pantinho, não sei o que, o meliante usou de violência, atirou e acabou matando a vítima no contexto do roubo. Essa é a história que está sendo contada. A tipificação feita na própria peça acusatória, latrocínio, roubo qualificado pelo resultado morto. Está certa a tipificação. Aí vem a galera, traz e propõe a denúncia perante a vara do tribunal do júri. A situação é objeto de tutela penal? É, mas não do júri. O júri, nesse caso, a vara do tribunal do júri, é incompetente para apreciar e julgar, de novo, é incompetente para apreciar e julgar aquele caso concreto. A vara do tribunal do júri não possui competência em razão da matéria para apreciar o latrocínio. Por quê? Porque estabelece o artigo 74, parágrafo 1º do Código Penal, que compete ao tribunal do júri apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes a estes conexos. E não se tem aqui nesse exemplo, não se tem um crime doloso contra a vida. O que se tem nesse exemplo é um crime patrimonial, especificamente o crime de roubo, qualificado pelo resultado morto, que não vai para júri. É da alçada do juiz comum de rito ordinário, ou do juiz singular, como algumas pessoas preferem dizer, de rito ordinário. Então, se eu venho ofertar uma denúncia por um crime de latrocínio perante o tribunal do júri, essa proposta não podia nem ser feita ao tribunal do júri. Porque o tribunal do júri não possui competência para apreciar o fato. Em que pese a situação seja da tutela penal, não é da tutela, naquele caso, do tribunal do júri. Outro exemplo, imagine só que foi praticado um crime em detrimento da Caixa Econômica Federal. Cada dia, infelizmente, está mais comum, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, essa história da turma adentrar nas cidades, principalmente as cidades pequenas, grupos de 10, 15, 20 meliantes fortemente armados, vão lá, fecham todas as entradas da cidade, mantêm sobre fogo batalhão de polícia, delegacia, saem intimidando todo mundo, explodem bancos, agências bancárias, caixas eletrônicas que levam dinheiro. Inclusive, recentemente, houve um fato muito triste ocorrido numa cidade do interior de Minas Gerais, onde os meliantes, após roubarem o banco, em fuga, acabaram matando covardemente um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, ao qual aqui eu estendo a todos os integrantes da PM de Minas Gerais, aos familiares do cabo falecido e a todas aquelas pessoas que de alguma forma têm proximidade com o trabalho policial em Minas Gerais. Eu estendo as minhas condolências, estendo os meus respeitos aqui, tá certo? Estendo os meus pêsames. Foi uma coisa extremamente covarde e infelizmente a cena ganhou uma repercussão muito grande, muita gente compartilhando a cena da execução do cabo da Polícia Militar, que foi pego até, infelizmente, desprevenido no exercício das suas funções. Então acontece demais isso aí, certo? Acontece muito. Então imagine só que a turma entra e rouba, pratica uma conduta dessa em detrimento da Caixa Econômica Federal. E aí o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, denuncia o fato perante a Justiça Estadual. Está errado. Crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal, que possui natureza jurídica de empresa pública da União, devem ser apreciados pela Justiça Federal, por força, inclusive, do que está previsto no artigo 109 da Constituição Federal de 88. Compete à Justiça Federal apreciar e julgar crimes praticados em detrimento, entre outras coisas, de empresas públicas da União. Então, os crimes praticados contra a Caixa Econômica Federal não suscitam, estão vendo a negativa das minhas palavras, não suscitam competência à Justiça Estadual, mas sim à Justiça Federal. Suponha que por algum equívoco essa denúncia tenha sido proposta à Justiça Estadual, ela será rejeitada por ausência de pressuposto, em que pese ser um tema que o direito penal trata, aquele órgão específico a qual ela está sendo proposta não pode se manifestar sobre esse caso. Então há uma rejeição por ausência de pressuposto.
Só um detalhe, eu sei que nas aulas também de Aninha, vocês vão estudar muito a fundo, vocês vão estudar com muita riqueza de detalhes essa história da competência, quando é que a competência em razão da matéria é da Justiça Federal, quando é da Justiça Estadual, é tanto que eu nem entro muito em competência, porque nós temos aulas específicas da professora Ana Cristina sobre o tema, mas só porque se eu não falar, eu sei que a turma pergunta, então eu já vou me adiantar a eventuais dúvidas. Se o crime for praticado em detrimento do Banco do Brasil, aí a coisa é diferente. Se o crime for praticado em detrimento do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, aí a competência é da Justiça Estadual. Cuidado para não confundir. Crime contra a Caixa Econômica Federal suscita competência à Justiça Federal. Crime praticado contra o Banco do Brasil suscita competência à Justiça Estadual. Então, a mesma lógica seria praticar um crime contra uma agência do Banco do Brasil, oferecer a denúncia na Justiça Federal. A Justiça Federal vai rejeitar a peça acusatória por ausência de pressuposto. Não poderia sequer ter sido apresentada a ela aquela denúncia. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha nos exemplos das condições. As condições, como eu disse, são aferições específicas no caso concreto. Pode se propor ação? Pode. Beleza, agora vamos olhar as condições. A primeira delas seria, esse rol aqui também, pessoal, é um rol exemplificativo, tá? Eu estou citando só as mais comuns, eu estou citando só as mais corriqueiras. A primeira seria a legitimidade da parte. Quando o juiz disser, não, a proposta pode ser feita, vamos observar agora se quem está propondo é parte legítima. Giovanni, como é que eu faço para aferir a legitimidade da parte? Vai depender da análise do caso concreto. A legitimidade da parte depende do tipo de ação penal que o crime motiva e o tipo de ação penal depende do crime que foi imputado ao réu. Então, por exemplo, imagine só que o réu foi denunciado por crime praticado, crime de funcionário público contra a administração. Todos os crimes praticados em detrimento da administração pública são de ação penal pública incondicionada. De novo, todos os crimes praticados em detrimento da administração pública são de ação penal pública incondicionada. Logo, a legitimidade nesse caso recai ao Ministério Público. Quem tem que ter proposto a ação penal é o Ministério Público. Agora, vamos supor que seja uma acusação por um crime de difamação, crime contra a honra, artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Na regra geral, difamação se procede mediante ação penal privada. Quem tem que propor a parte legítima é o ofendido ou seu representante legal ou ainda os seus substitutos processuais. Então, para que você saiba se quem propôs a peça acusatória poderia efetivamente fazer essa proposta, você tem que analisar as condições específicas do caso concreto. Por isso que a legitimidade da parte é uma condição da ação penal, porque demanda de uma análise específica. A peça foi proposta, ok, vamos analisar o teor dela, vamos analisar o que está escrito, vamos analisar os detalhes e as particularidades. Se esses detalhes e essas particularidades é que vão dizer qual crime, consequentemente, qual o tipo de ação penal, e sabendo se o tipo de ação penal, eu sei quem é a parte legítima. Regra geral, se a ação penal cabível no caso concreto é pública, a parte legítima é o Ministério Público. Já em sendo a ação penal cabível privativa, a parte legítima será o querelante. Se esse for menor ou incapaz, o seu representante legal, ou ainda se esse querelante for falecido ou declarado ausente por determinação judicial, o seu substituto processual. Eu estou sempre frisando que é regra geral, porque existe uma série de peculiaridades. Por exemplo, nos crimes motivadores de ação penal pública, em existindo inércia do Ministério Público, é cabível a ação privada subsidiária da pública.
em crimes contra a honra de funcionários públicos, praticados em detrimento das funções que eles exercem. A ação penal tanto pode ser pública, condicionada à representação, como privativa. Então, existe uma série de particularidades que, no momento oportuno, quando aqui no curso nós estivermos tratando das ações penais propriamente ditas, nós vamos explicar. Mas a legitimidade, para você saber se essa condição de legitimidade foi satisfeita, você precisa conhecer um pouco mais a fundo a situação. E aí, conhecendo a situação, você sabe qual é o crime, sabendo qual é o crime, você sabe qual é o tipo de ação penal. Se a parte que propôs não era legítima, a peça será rejeitada por ausência de condições com fundamento no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Outro exemplo de condições, a representação do ofendido nos crimes de ação penal a ela condicionada. Muitas vezes a lei estabelece que o crime se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Essa representação, essa autorização da vítima para que a ação penal seja proposta é uma condição de procedibilidade. Se não tem a representação, não tem como a ação penal ser recebida. Um exemplo clássico que a doutrina nos dá é o que acontece nos crimes sexuais. Na regra geral, tem as particularidades, mas na regra geral, os crimes contra a liberdade e a dignidade sexual se processam mediante ação penal pública condicionada à representação. Exemplo, assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal. Uma mulher foi vítima de assédio sexual no trabalho. A ação penal é pública condicionada à representação. A parte legítima, quem tem que propor a ação penal é o Ministério Público. Agora, o Ministério Público só pode propor a ação penal se a mulher representar, se a mulher autorizar. Caso o Ministério Público tenha proposto essa ação penal sem essa representação, que no caso específico é necessária, estará ausente uma condição de procedibilidade. E aí o juiz rejeita liminarmente a peça acusatória com fundamento no artigo 395, inciso 2. Outra hipótese de rejeição por ausência de condição, a falta de possibilidade jurídica do pedido. PLGG, o que é isso? Possibilidade jurídica do pedido. Aqui tem um detalhezinho, tá? Quando o juiz, nesse momento aí onde ele está decidindo se recebe ou se rejeita a peça acusatória, ele está analisando a possibilidade jurídica do pedido, ele simplesmente está se fazendo a seguinte pergunta: será que essa situação específica que me foi narrada aqui, ela está tipificada na lei como crime ou contravenção? Se o juiz não conseguir tipificar a conduta, ele não pode receber a peça acusatória. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo, e do exemplo eu volto ao que seria essa arguição da possibilidade jurídica do pedido. Imagine só que o Ministério Público denunciou alguém porque esse alguém praticou um crime de aborto culposo. O Ministério Público narrou lá dizendo que a pessoa teria, sabendo-se grávida, a pessoa teria praticado atividade física sem um determinado acompanhamento de um profissional de saúde e por causa de uma atividade física mal feita, por imperícia ou imprudência, acabou produzindo um aborto. Está narrado o fato. O problema é que não existe na lei brasileira, em nenhum local, previsão de existência de aborto culposo. A lei penal brasileira não prevê como crime uma conduta culposa, uma conduta decorrente de imperícia, imprudência ou negligência que acabe resultando em aborto. Perceberam? Se a gestante culposamente acaba perdendo o bebê, ela não comete crime. Logo, o juiz não conseguiria tipificar a conduta narrada na peça acusatória, não existindo possibilidade jurídica do pedido. Mas para o juiz poder dizer isso, você tem que analisar a narrativa dos fatos. Por isso que a possibilidade jurídica do pedido é uma condição à propositura da ação penal. Não sendo possível tipificar o que está sendo narrado, rejeita-se por ausência de condições. E um último exemplo das condições aqui. A necessidade ou interesse ad causum da ação penal. O que é isso? Necessidade ou interesse ad causum para a propositura da ação penal.
existem certas situações que quando o juiz lê a peça acusatória, o juiz percebe que aquela ação penal não precisa ou não deve existir. A necessidade ou interesse ad causa não é a necessidade ou interesse do juiz em julgar, é a necessidade ou interesse da existência da ação penal. Uma das regras básicas e elementares de teoria geral do processo é que a ação só deve existir se ela puder levar a algum local razoável. A ação penal só deve existir se ela puder levar a algum fim tutelado pelo direito. Lembra que eu falei que no começo da aula que a gente podia comparar uma ação penal com uma aeronave que decola do aeroporto A para chegar a um destino B? Lembra disso? Veja, faria em tese algum sentido a ação penal, a aeronave decolar de Recife para chegar em Recife? Um voo comercial, onde você paga a passagem para ir de um lugar para um lugar B. Aí eu vou comprar uma passagem de um avião que decola do Recife e volta para o Recife. Tirando aquelas histórias de voo panorâmico, estou falando de um avião comercial, Tango, teria algum sentido? Não. Você não vai gastar dinheiro para sair do Recife e ficar no Recife. Você gasta dinheiro para sair do Recife para João Pessoa, sair do Recife para São Paulo, sair do Recife para Curitiba, sair do Recife para Rio Branco, no Acre. Mas o voo comercial ele tem que partir de um lugar A para um lugar B, dentro de uma normalidade. Ora, a ação penal ela tem que ser apta a chegar a algum fim específico. A ação penal ela tem que ser necessária para, no final, se poder atingir o objetivo que quem está acusando propõe. Exemplo, se o juiz denuncia a pessoa por um crime, se o Ministério Público, melhor dizendo, o juiz não denuncia ninguém, se o Ministério Público denuncia o réu por um crime, o juiz tem que se perguntar, será que efetivamente eu posso chegar ao final e existe alguma possibilidade de condenação? Será que é possível, ao final de todo esse voo, entre aspas, será que ao final de todo o processo penal, será que eu posso chegar a uma condenação? Existe essa possibilidade? Se a resposta for sim, é razoável a ação penal ser instaurada. Mas vamos supor que o juiz, quando ele lê pela primeira vez o caso concreto, ele já vê que está diante do princípio da insignificância. O juiz lê a situação, ele já diz, não, isso aqui é insignificante. Inclusive, tem aula bônus para vocês, aula de aprofundamento sobre o princípio da insignificância. Eu bato muito nessa tecla no vídeo tutorial da necessidade de você assistir, se possível, todas as aulas de aprofundamento. Lá você vai ver que o reconhecimento da insignificância, segundo o STJ e o STF, suscitam a tipicidade material da conduta. Se a insignificância está presente no caso concreto, não tem crime. Para que a insignificância, inclusive, seja reconhecida, é indispensável, diz o STJ e o STF, e eu explico isso bem detalhadamente nas aulas de aprofundamento, é necessário a presença cumulativa de 4 vetores. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. Vou dizer de novo. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. Se eu tenho esses 4 vetores, eu tenho insignificância. E se eu tenho insignificância, eu não tenho crime por atipicidade material da conduta. De novo, se eu tenho insignificância, eu não tenho crime por atipicidade material da conduta. Pegaram esse bizu? Ora, se o juiz, na hora que bate o olho, ele está lendo a peça acusatória, ele reconhece a insignificância, qual a necessidade de se instaurar uma ação penal para lá no final dizer que não teve crime? Qual seria a finalidade útil da ação penal? Ou a finalidade útil do processo, como nos ensinava a saudosa professora Alda Pellegrini Grinove, que nos deixou recentemente, que Deus a tem em bom lugar? Nenhum. Se eu já estou vendo desde o começo que não tem como se chegar a um final, eu vou instaurar ação penal para quê, macho? Perceberam? Então, em muitas situações, não há necessidade ou interesse da ação penal, porque fica claro que aquela ação penal não vai levar a lugar nenhum. Ou porque já não tem crime de cara, ou porque a insignificância pode ser reconhecida.
Tem um outro exemplo sobre interesse ou necessidade da ação penal. Imagine só que o Ministério Público denunciou o réu por um crime. Ok, cadê o réu? Ah, o réu está na UTI do hospital, cravejado com 8 disparos de pistola .40 espalhados pelo corpo. Já foi submetido a 10 cirurgias, a pressão do cara está 6/4, ele está respirando por traqueóstomo, ninguém sabe se ele escapa, se não escapa. Vai mover uma ação penal contra um homem desse para quê, macho? Cadê o interesse ou necessidade? Ele não vai ter nem como se defender. Você vai processar um cara que está entubado na UTI de um hospital, nem consciente está. Rejeita-se liminarmente. Se esse cara escapar como por um milagre, que se ofereça novamente uma peça acusatória. Então, são exemplos de ausência de condições. Agora, normalmente, se você percebe que não há ou pressupostos ou condições, que a proposta da ação penal nem deveria ter sido feita, ou que as condições intrínsecas da ação penal não estão satisfeitas, caberá ao juiz rejeitar liminarmente por força do artigo 395, inciso 2. Beleza? O artigo 395, inciso 3, diz que a ação penal deverá ser rejeitada por ausência de justa causa. O que é justa causa? É a presença cumulativa de prova da materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria ou participação. E destaque aqui o sinalzinho de mais. A ação penal só deve ser recebida, de novo, a ação penal só deve ser recebida se forem apresentadas no momento da sua propositura prova, elementos de prova da materialidade da infração penal e elementos que indiquem a autoria ou participação do acusado. Você não pode acusar sem provas. Na hora que alguém oferece uma denúncia ou a queixa, no texto da denúncia, no texto da queixa, devem constar os meios probatórios que comprovem que o fato efetivamente ocorreu. E elementos que levem uma pessoa de forma razoável a imaginar que o acusado efetivamente participou da conduta delituosa. Se faltar prova da materialidade ou indício de autoria, falta justa causa. Cuidado! Eu já vi muita gente dizer assim, a justa causa é quando você tem prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação. Nananina, não é ou, é e. Justa causa, que é indispensável ao recebimento da peça acusatória, é quando você tem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Faltou um desses dois elementos, a peça acusatória será obrigatoriamente rejeitada. Beleza? Então se liga, se você tem uma peça inepta, se faltam pressupostos ou condições, ou se falta justa causa, o juiz rejeita a peça acusatória. Aí você já me pergunta, PLGG, e se a pessoa não concordar com essa rejeição? Se o Ministério Público que está acusando, ou então o querelante que está propondo a queixa-crime, ele discorda, caso ele discorde dessa rejeição liminar da peça acusatória. O que é que ele pode fazer? Tem algum recurso? Tem sim. Para atacar a rejeição liminar da peça acusatória, em regra geral, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. De novo, para atacar a rejeição liminar da peça acusatória, na regra geral, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1 do CPP. O artigo 581 diz literalmente, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho, que é o nosso caso aqui, ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Se o juiz rejeitou liminarmente a peça acusatória aí no 395, quem se sentir prejudicado, que regra faça o recurso em sentido estrito. Eu estou falando em regra geral, porque se essa rejeição liminar da peça acusatória ocorrer no JECRIM, no Juizado Especial Criminal, o recurso cabível será uma apelação. Para se atacar a rejeição liminar da peça acusatória perante a alçada de competência do Juizado Especial Criminal, o recurso cabível é uma apelação com fundamento no artigo 82 da Lei dos Juizados, a Lei 9.099/95, que diz:
da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa, caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes em exercício do primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. Em que pese a gente vai ter várias aulas específicas aqui sobre recurso, é bom vocês já irem gravando isso. Houve rejeição liminar da peça acusatória. Recurso cabível, regra geral, é o recurso sentido estrito. 581, inciso 1. Se a rejeição se proceder no juizado, juizado especial criminal, o recurso é uma apelação com fundamento no artigo 82 da Lei 9.099. Só que se sua prova agora da segunda fase, do 23º exame unificado, ela quiser complicar um pouquinho, que Deus o livre e guarde, bater na madeira para isolar, ela quiser complicar um pouquinho numa questão discursiva, na peça ela não teria como complicar com isso. Mas se ela quisesse, numa questão discursiva, para ver se você está safo mesmo, se você está desenrolado, ela poderia lhe perguntar 2 coisas distintas. A primeira é, a rejeição liminar da peça acusatória faz coisa julgada formal ou material? De novo, a rejeição liminar da peça acusatória faz coisa julgada formal ou material? Interrogação. E a segunda pergunta que lhe pode ser feita: é possível uma rejeição parcial da peça acusatória? Essa segunda pergunta, principalmente, pense na cara de questão discursiva. É possível uma rejeição parcial da peça acusatória? Interrogação. Vocês têm que saber responder essas 2 indagações, e principalmente essa última, bicho. Essa última é notoriamente a cara da FGV. A FGV, se botar uma questão discursiva na sua prova do 23º exame, perguntando sobre rejeição de peça acusatória, ela lhe pergunta isso. É possível uma rejeição parcial da peça acusatória? Você quer saber a resposta para essas 2 indagações? Eu vou dizer. Só que estão me sinalizando aqui que nosso tempo por hoje chegou ao final, então eu deixarei essas 2 respostas como cenas dos nossos próximos capítulos. Por hoje nós vamos ficando por aqui, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.